Eu? Esperando ele lá dar o comando. Pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos aqui à Tertúlia Matinal. Hoje o tema é a pesquisa da cosmoconsciência. Queria agradecer aqui a oportunidade, né, de poder discutir esse assunto. Situação fantástica aqui. E a nossa proposta é dar mais acesso a esse assunto. É um assunto de pouca referência. Eu já no início queria dizer que existe um certo movimento de um grupo de pessoas que tem experiência com expansão de consciência. Aqui agora a gente tem alguns presentes, né? O nosso amigo Dagoberto Cunha, o Gustavo Carvalho, vai chegar mais gente aqui, tem a Luziânia Medeiros, que disse que vinha, e a gente também está em contato com o Rodrigo Marchiori, lá de São Paulo, e a Juliana Matoso, lá de Minas Gerais. Então, esse é um grupo de 6 pessoas e iniciou um trabalho. A gente está estudando o que vai fazer com isso, né? Eu fiz um levantamento, assim, dentro da minha memória pessoal, e vi que tem mais aí, talvez umas 15 a 20 pessoas, que eu pelo menos lembro, e tiveram experiência com expansão de consciência. Assim, dentro da CCCI é um número interessante. Isso é bom de a gente, assim, discutir sobre isso, dialogar sobre isso, né? Então, as pessoas que tiverem essa identificação, vou pedir a permissão para o Dagoberto Cunha de falar com ele, tá bom? O Dagoberto, ele tem tomado uma iniciativa e assim, um tom muito especial de dialogar e conectar essas pessoas, né? Um dos aspectos mais interessantes da expansão de consciência é a identificação das outras consciências. Então, uma das habilidades mais interessantes de uma pessoa que mexe com a consciência expandida é ela identificar isso nos outros. Entende? Porque o que é a expansão da percepção? É perceber outra consciência. Então, isso é central na questão. Então, essa coisa de perceber essa qualidade expansiva dos outros é bacana. Então, o Dagoberto, ele tem... Aqui é mais conhecido como Cunha, né? Aí, o Dagoberto Cunha, né? A sugestão é de dialogar com ele, comigo, com o Gustavo, o pessoal que já tem dialogado. Nós estamos dialogando há quanto tempo? Quase um ano, né? A gente sabe que tem muito mais pessoas com isso, né? Tem gente próxima, gente longe. Uma pessoa que para mim sempre foi uma referência foi a irmã do Jeffrey, né? Ela dialoga com o pessoal da CCCI há muito tempo sobre isso, né? Bem, o meu plano hoje é o seguinte aqui, seria eu seguir aquele padrão de eu falar aqui 40 minutos, sabe? Ia pedir a vocês para anotarem as principais questões, e aí depois de 40 minutos tem 1 hora para a gente dialogar mais. Vamos tentar todos nós. Eu tenho um papel aí com vocês, todo mundo pegou, né? Eu procurei, não sei se vai ser possível realmente seguir esse roteiro aqui. Isso aqui eu entendi como um roteiro para a gente seguir, né? Então veja, tem motivações da minha pesquisa pessoal que eu coloquei aqui no primeiro item, que tem relação com o movimento antirreligioso. Inevitavelmente, porque isso é verdade, realmente aconteceu, teve um momento em que eu dialoguei com o professor Valdo, quando eu fui entregar para ele um material que eu tinha concluído, e eu achava que era de uma abordagem mais do autoparapsiquismo e tal. Ele chegou para mim, estava até junto com a Adriana aqui, e ele virou assim, olha, não esquece da antirreligião, você vai mexer com isso. Eu falei, o que tem isso a ver com o que eu estou fazendo agora? Na hora aquilo não. A partir desse momento, eu comecei a entrar em contato com pessoas
de várias religiões, e eu fui convidado especialmente para uma organização de líderes religiosos, que hoje eu faço parte disso, é de vários países, e eu caí em cheio em cima desse problema, e comecei a escrever sobre isso. Isso para mim ficou muito claro hoje, e não só eu tenho lido sobre o problema da cosmoconsciência, e eu vejo que quem realmente entende do assunto, vê o problema das pessoas que fundaram religiões. Então, a maior consequência, vejam bem o que eu vou dizer agora, a maior ou a pior consequência dos fenômenos de expansão de consciência foi a fundação de religiões. Percebem isso? É só você começar a examinar o que aconteceu para trás. Então, está aqui, olha, essa questão da experiência da expansão de consciência é uma experiência que a gente pode ver de uma maneira universalista. E usar isso para desconstruir a necessidade de se criar uma religião. Não quer dizer que com a cosmoconsciência, com a expansão de consciência máxima, eu não vou ter contato até mesmo com o primo pensene. Pode ser que eu tenha, pode ser que vocês tenham. Mas mesmo que isso aconteça, a pessoa vai chegar e vai dizer que teve contato com o que ela acha que é Deus. Entre isso e fundar uma religião, é outra coisa. É outra coisa. A pessoa pode ter um contato com uma consciência muito avançada, mas querer fundar uma religião é outra coisa. Então, a ideia de usar e estudar esse assunto é para ajudar em um movimento de desconstrução da religião, da necessidade de religião. Isso aí me movimenta. Outra coisa é que eu comecei a perceber, na verdade, eu comecei a perceber mais nos outros, sabe? E muita gente mesmo, tem um nível de lucidez acima do normal na vida humana. Sabe? Isso começou a me chamar a atenção em vários momentos da vida. E eu tive um divisor de águas que foi recente. Né? Eu já percebi isso há muito tempo. Acho que todo mundo percebe isso, né? Que tem pessoas mais lúcidas. Isso é notório. Né? Agora, em 2015, eu tive a oportunidade de participar. Eu fui palestrante, participei da organização de uma conferência das Nações Unidas. Isso está registrado aqui nesses anais. E era do UN Habitat, do Departamento das Nações Unidas que cuida de habitação. Isso foi em 2015. Né? Eu fui convidado para integrar o grupo que ia organizar essa conferência. O nome da conferência era a Conferência Internacional para a Urbanização Sustentável da China e da África. Então, é o setor das Nações Unidas que está cuidando da urbanização da África inteira e da China. E quem me convidou para participar foi o Mahmoud Massaeli, que já esteve aqui no CIAEC em 2017. Ele me convidou também para integrar uma pequena organização que é chamada Alternative Perspectives and Global Concerns, a PGC. Eu vou falar bastante disso aqui. Eu entrei nessa organização em 2015. E no dia que eu fiz a entrevista com ele para entrar na organização, ele me convidou imediatamente, porque era coisa de 2 meses depois, a conferência nas Nações Unidas. Ele falou, Ulisses, a gente está organizando, a gente precisa de gente para ajudar, tal. E queria saber se você também quer apresentar um trabalho. Eu topei na hora, no dia seguinte eu já mandei o resumo do trabalho. Eu mandei um trabalho sobre a para-reurbanização. Eles aceitaram lá, porque era urbanização da África e da China. Eu mandei um trabalho sobre para-reurbanização. Né? Isso está aqui. E lá eu participei da organização do evento. E dois principais organizadores do evento, um chinês, que era o Hu Huacao, um arquiteto chinês, e um líder africano, do Quênia, o nome dele é Aliune Badiane. Esse é o diretor das Nações Unidas. Então, nas Nações Unidas, ele é segundo escalão, né? De um dos grandes departamentos que é o UN Habitat. E lá eu conheci esse homem, e ele é um negro bem alto, e
me chamou muito a atenção a personalidade dele, a manifestação dele, né? A primeira vez que eu vi, ele estava com uma túnica. No dia da apresentação, aquele chapeuzinho islâmico, aquela túnica toda comprida, e ele não se mexia, ele ficava lá num cantinho, só parecia que estava meditando ou rezando, né? Aí nós chegamos lá perto dele, ele não se mexeu, ele ficou lá quieto, aí daqui a pouco ele foi cumprimentar a gente, tudo muito alegre. Eu fui cumprimentar ele, ele olhou para mim, ele já falou: "Você é do Brasil?" Aí ele começou a falar comigo em português, né? Aí eu fiquei de olho nele. Me chamou muito a atenção o nível de expansão da pessoa e o que ele cuida, as habilidades dele, assim, conscienciais, né? Eu falei: puxa, realmente, o pessoal aqui não é pouca coisa, não. Eu já vinha estudando o problema da expansão de consciência e eu tinha acabado de fazer uma proposta para publicar nessa organização que eu entrei um material que está publicado já nesse livro aqui. Isso foi publicado em 2017. O título do capítulo é Experiências Graduais de Expansão de Consciência, Consciencialidade e Ética Global. Porque a ideia era falar do acesso, né, paraperceptivo, cotidiano, das dimensões assistenciais da vida humana, por exemplo. Porque a gente está trabalhando, nesse caso aí, com questões globais, assistenciais. Isso depende de sensibilidade humana, de percepção. E a pessoa, para fazer isso, ela precisa se sensibilizar com as outras consciências. Então, eu, na minha vida, já há vários anos, eu vinha me sentindo desse jeito. Assim, você está num ambiente, é perceber um pouco mais a realidade de uma pessoa, de um grupo, sabe? Diferente, totalmente diferente do preconceito. Você realmente perceber a pessoa. Isso, para mim, é um desafio, né? Então, assim, a pior coisa que tem para mim é quando eu me engano com a minha percepção. Isso aí é terrível, né? Assim, você vê que tem alguém que está precisando de ajuda específica e você não percebeu, né? Essa é uma situação que eu acho que faz parte justamente do foco desse tema nosso aqui. Então, eu publiquei um capítulo sobre isso, mandei essa proposta em agosto de 2015, em julho eu mandei a proposta desse capítulo aqui. Em julho. Aí comecei a escrever. Em outubro, eu fui lá participar dessa conferência e já estava com isso muito aceso dentro de mim. Em Ottawa, no Canadá, que foi a conferência, na Universidade de Ottawa, essa conferência das Nações Unidas, né? Se vocês quiserem ver isso aqui, ó, pode passar aí também. Está marcado aqui as páginas que tem trabalho e tal, né? Não sei se quem quiser ver, só me devolve, viu, pessoal? Isso aqui é o filho único. Tem um desses lá no Holociclo. A maioria do material que eu vou mostrar aqui, eu acho que tem cópia lá no Holociclo. Esse livro aqui também tem no Holociclo. Experiências graduais. O título do livro é Espiritualidade e Ética Global, em inglês. Spirituality and Global Ethics. E tem esse capítulo com esse título que eu falei para vocês aqui. Então, o que aconteceu é que quando eu conheci o Aliun Badiane, aquilo foi muito marcante para mim. Eu já vinha prestando atenção nisso, mas com ele foi um divisor de águas. Nós fizemos amizade, né? Ele gostou muito das ideias da Conscienciologia, pediu para nós da Conscienciologia participarmos mais desses eventos. O nome desse evento que está aí na capa é ICASU, International Conference on African and Chinese Sustainable Urbanization. Agora, o segundo ICASU aconteceu no país de Camarões, na África, e o terceiro vai acontecer em julho, agora, na China. E a gente tem canal aberto para participar lá. Eu já convidei um monte de gente, até agora ninguém foi. Mas a pessoa tem que discutir questões de urbanização, questões relevantes dentro do contexto. Então, isso para mim foi um divisor de água nessa situação, e isso intensificou o meu movimento de pesquisa e de atenção para esse problema das expansões graduais de consciência. Eu vi como que tem gente que se aplica nisso, em termos assistenciais, em todos os níveis. Então, a pessoa não precisa atuar globalmente. Ela pode atuar na família, em qualquer lugar. Mas é interessante a pessoa que entra nessa linha de autoinvestimento, ela realmente expandir as possibilidades assistenciais. Isso é importante. Então, isso tem relação aqui com esse segundo item aí, cultura da expansão de consciência, qualidade de vida,
pessoal, com as amizades e também a vida coletiva, né? Propiciar compreensão útil para o dia a dia. Eu acho que isso aqui é um dos maiores desafios. Eu não sei se tem alguém aqui presente, e talvez a Marta Ramira, né? Eu presenciei o professor Valdo falar mais de uma vez, mas teve uma vez, se eu não me engano, foi num curso de reurbanização extrafísica e reciclagens existenciais lá em São Paulo. O Valdo chegou e ele disse que ele queria parar de ter expansão de consciência. Não sei se vocês já ouviram dizer essa história. Porque aquilo estava complicando a vida dele. Né? Que ele estava pedindo para os amparadores para parar de ter expansão de consciência, porque ele estava com dificuldade de equilibrar a vida dele aqui no intrafísico com isso. Vocês já ouviram dizer essa história? Eu vi isso do Valdo? Isso. Mais alguém aqui viu? Eu vi isso lá em São Paulo e depois o Valdo falou isso também lá nos Estados Unidos, num congresso de projeciologia que a gente foi falar lá. Aqui no Brasil, eu vi que ele falou pouco. E aquilo encafifou na minha cabeça. Isso. Ele explicou bem por quê. A dificuldade de compatibilizar as percepções, a aplicação, o sentido disso. Né? Eu ouvi isso do professor Valdo já depois de vários anos de conhecê-lo. Mas antes de ele falar isso, principalmente nos primeiros anos em que ele dava palestras, antes de ter o CAEC, era muito comum o professor Valdo falar assim: eu saí do corpo e expandi a consciência. Eu saí do corpo e expandi a consciência. Então, ele falava isso como sendo quase como que um primeiro procedimento logo que a pessoa se encontra lúcida fora do corpo. Eu persisti nisso. Eu falei, vou entrar nessa linha também. Então, muito cedo, logo que eu comecei a ouvir o professor Valdo, eu procurei fazer isso. Nas primeiras vezes eu não consegui, inclusive atrapalhava as minhas projeções. Por quê? Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia como fazer. Claro. É o seguinte, você falando aí da expansão de consciência fez eu lembrar de uma situação com o Sérgio Muscop. Sérgio Muscop, para quem não sabe, foi meu marido e hoje é uma consciex aí considerada num patamar evolutivo bem evoluído. E eu lembro de uma vez que a gente nem conhecia nada da conscienciologia ainda. Muito recentemente a gente era casado e ele teve uma expansão de consciência e eu lembro da reação dele. Então eu estou ligando agora as situações aí, assim, colocando o nome aos bois, né? Dando nome aos bois. Então, assim, só para contextualizar essa situação que você está falando aí. Então foi assim, e de lá para cá tanta coisa aconteceu em relação a ele, inclusive. E ele, quando era professor de conscienciologia, e logo em seguida, quando eu também assumi a condição da docência, uma das primeiras coisas que a gente falava dentro de uma sala de aula, quando ia dar aula, era essa questão assim, às vezes a pessoa, ela funda uma religião porque ela teve uma expansão de consciência. Então, era uma situação que era bem corriqueira dos professores iniciais aí a falar sobre a projeciologia, a conscienciologia, a entrar com essa observação. Então, me chamou a atenção. Só para contextualizar um pouco aí, Ulisses, a condição aí de quem conhece o histórico aí do Sérgio e dessa questão aí da expansão de consciência. A gente vai ter que ver um jeito, a gente tem pensado sobre isso, quem quiser depois discutir, o que a gente vai fazer daqui para frente, assim, para trabalhar esse assunto mais abertamente, né? Discutir tudo isso, a gente tem que criar ambiente para isso. Né? Mas então, eu lembro bem da primeira vez que eu fui tentar expandir a consciência fora do corpo, não aconteceu nada e eu perdi a projeção. Eu não tinha a menor ideia do que era e como fazer. No livro Projeciologia, na edição de 1986, o professor Valdo fala bem claramente assim de você escolher um canal paraperceptivo e expandir a consciência por ali. Mas ele não fala como, ele não explica quase nada. E também o professor Valdo não falou muito da utilidade e do uso de como usar a expansão de consciência no intrafísico. Exatamente. E depois ele chega e ele manifesta essa dificuldade dele.
Então, isso tudo eu fui tentando juntar. E eu escolhi investigar isso. Como você utilizar expansões intermediárias de consciência no intrafísico. É uma coisa, na verdade, comum. Né? E aí, estudando isso, eu pensei, bem, no extrafísico deve ser parecido. Comecei a prestar atenção nos efeitos que eu tinha quando eu me dedicava a outras pessoas. Então, eu era professor e teve um dia, isso foi lá bem no início da década de 90, eu comecei a me dedicar mais às pessoas com quem eu trabalhava, alunos, famílias. E teve um dia que eu me dediquei muito a uma pessoa, assim, um diálogo interassistencial, era uma coisa muito séria para aquela pessoa. Eu entrei, naquele momento, em um estado de expansão. Isso foi no fim da tarde. Isso aconteceu no fim da tarde. E eu fiquei de um jeito irreconhecível para mim, assim, de positivo, o tempo todo. E naquela época, eu já era um projetor lúcido, assim, uma certa experiência. Eu conseguia sair do corpo mais ou menos quando eu queria. E naquele dia eu falei, bolas, vai acontecer alguma coisa hoje diferente. Aí eu fiquei deitado na cama lá de olho aberto, esperando que fosse ter uma baita projeção, né? Não aconteceu nada. Aí eu dormi. Daí a pouco eu estou fora do corpo, mas com aquele nível de lucidez que eu nunca tinha tido. Aí eu vi o que era o negócio da consciência expandida. Mas esse foi um episódio curto. Eu estava em um campo gramado, era um campo de futebol real, do lado do lugar onde eu dormia. Eu me vi naquele campo e simplesmente eu fiquei apreciando o meu estado expandido ali. É uma coisa impressionante. Aí eu pensei assim, bem, vamos ver o que a gente faz, vamos aproveitar. Na hora que eu pensei, vamos, aí eu entrei em um movimento, me arrancaram dali e eu perdi a memória, a lucidez, vamos dizer assim, naquele momento, me transferiram para outra dimensão. Daí para frente, esse tipo de transição começou a acontecer mais frequentemente, ou seja, em função da dedicação às pessoas, essa coisa de, por exemplo, ontem estava gente conversando no almoço. Quando você entra em um campo perceptivo muito essencial com uma pessoa, muito essencial, aquela coisa até certo ponto despretensiosa, observa o efeito que dá em você. Alguma coisa dá diferente. É quando você realmente percebe melhor a outra consciência. Não precisa ser nenhuma percepção especial. Né? O efeito que isso dá em você e no outro, enfim, observa isso. Isso começou a repercutir nas minhas projeções. E fora do corpo, eu comecei a repetir essa conduta de realmente olhar para as pessoas e olhar muito para as pessoas. Não é isso você ficar calado. Eu, quando era criança, assim, lá pelos meus 7, 8 anos de idade, minha mãe costumava me levar junto com ela para fazer compra no centro do Rio de Janeiro. A gente morava no Rio. E aquelas ruas do Rio de Janeiro, 7 de setembro, Rua do Ouvidor, em certos horários, era cheio de gente. Eu lembro que desde criança, eu tinha uma prática. Eu gostava muito de fazer isso, de criança, que era andar no contrafluxo das pessoas e olhando o rosto das pessoas, eu pensava, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Só que isso não era um pensamento verbal. Eu tinha esse pensamento de realmente querer perceber a pessoa, querer perceber a pessoa. Isso desde criança. É uma coisa que já vinha comigo. Isso você não fala. Hoje eu sou psicólogo, eu trabalho numa penitenciária, então eu tenho facilidade de avaliar as pessoas. Eu avalio todo mundo que é preso, todas as pessoas. E eu pergunto para eles assim, isso é um negócio assim, o que você precisa? Quanto tempo você demora para você perceber que você está conversando com uma boa pessoa? Quanto tempo você precisa para você perceber que a pessoa na sua frente é uma boa pessoa? Entende? Aí, os presos lá da penitenciária, eles olham aquilo, eles não sabem dizer. Aí eu vou dar uma ajuda para eles, né? Eu falei, olha, você vai perceber que a outra pessoa é uma boa pessoa na hora que você se perceber também. Na hora que a pessoa se percebe mais, ela vai perceber melhor os outros. Isso tem uma relação direta. E esse interesse de olhar nos outros e perceber quem é essa pessoa, mas quem é profundamente, tudo que você puder saber da pessoa, isso é um exercício permanente. Claro, com o tempo a pessoa não fala nada.
Mas isso é uma base. Eu pretendo apresentar um verbete aqui. Eu não sei se o título vai ser aprovado, tá? Mas eu já vou cometer aqui, quem sabe, uma gafe. O título é Percepção de Consciência. Você falando agora, eu lembrei, no primeiro momento, de autoconscientização. Quando você falou, não, a pessoa tem que se perceber primeiro. Aí logo depois veio a expressão da conscienciologia, AM. Mas não tinha pensado em autoconscientização multidimensional, mas todo sentido. Autoconscientização, você percebendo seus traços definidores de humanidade, personalidade, daí a faculdade, a possibilidade de heteropercepção. Perfeito. Pois é. O que a gente percebe? É muito comum falar assim, percebe as energias. Né? Agora, você não escuta falar. Vejam bem, eu nunca ouvi o professor Valdo falar claramente de perceber a consciência. Isso parece uma coisa muito simples, mas em termos de objeto de pesquisa, isso é original. Ou seja, a consciência é perceber a consciência. Entende? É a percepção da consciência. Isso é diferente de perceber a energia. Isso. Então, isso é uma pergunta de pesquisa. É possível uma consciência... energia consciencial seria uma derivação, digamos assim, como você está apontando. No primeiro momento, você percebe alguma derivação ou desdobramento da consciência em si. Pois é. Seria a energia consciencial São própria. Agora, isso de uma consciência perceber a outra consciência diretamente, alguém já ouviu falar nisso? Entende? O que é o objeto da percepção? O que a gente percebe? Cores, formas, energias. Agora, por incrível que pareça, você não escuta falar e nem vê escrito de que uma consciência percebe a consciência. Entende? Isso não é um objeto muito claro. E, no entanto, me parece que esse é o fenômeno que alimenta a cosmoconsciência, as expansões de consciência. Entende? Só que isso é um fenômeno dificílimo de você objetivar em pesquisa, principalmente na ciência convencional. A gente fala em percepção porque a ciência convencional, os estudos convencionais, desenvolveram a noção de percepção, as pesquisas de percepção. Então, se a própria consciência é difícil de ser admitida como tal, você entende? Não se fala em... Assim, a consciência, do jeito que nós entendemos aqui, é pouca gente que estuda. Então, perceber essa consciência, isso é uma coisa nova. Então, percepção de consciência é um campo original de pesquisa. Essa expressão, percepção de consciência, é um neologismo. Por incrível. Augusto, o que você acha? Percepção de consciência. Isso é um termo neológico. Eu desafio vocês a achar esse termo. Parece que sim, a expressão já existe. Percepção de consciência. Talvez em outro contexto. Você pensa em percepção de consciência a uma consciência individual, certo? É o que a gente está falando aqui, ó. Para mim é não bem claro... É aquela história assim, ó. Eu estou percebendo um incógnito aqui. Isso é uma percepção de consciência. O incógnito, uma consciência livre. Quando uma consim percebe uma consciência livre, seria esse fenômeno. De perceber a consciência. Entendeu? Só que dizer isso, formalizar esse fenômeno, isso não foi feito ainda. Para Vocês mim, entenderam? o que eu entendo é perceber uma holopensene de uma consciência. Esse eu posso entender. O que é a diferença de perceber uma consciência, o que é uma holopensene de consciência? A holopensene tem energia, tem várias coisas. Agora, perceber a consciência dentro desse holopensene que é a diferença. Entendeu? Você pode esclarecer para nós um pouco os passos de percepção, né? Porque para percepções são diferentes faixas de níveis, como eu entendi você. Se eu percebo na assistência uma informação em bloco de uma outra consciência, por exemplo, de FEP, de história de pessoa, de necessidade desse momento por esclarecer,
fazer uma assistência específica. Essa eu entendo, essa é uma coisa que é já avançada. Né? Waldo fala também sobre essas coisas. O que é a diferença dessa percepção de consciência de um cosmoconsciente? Aí não tem diferença. Aqui é uma das ideias aqui que a cosmoconsciência é isso, é percepção de consciências e de consciência. Gente, tanto que na definição. Então você fala o que está na definição? Conclusão? O que está na definição de cosmoconsciência? A percepção viva do cosmos. Mas cosmos. Entende? Eu acho que aí faz sentido. O que você acha, Gustavo? Então você fala que o cosmos é consciência É perceber individual, tudo. é a mesma coisa? A cosmoconsciência tem a ver com uma percepção mais total, mais integral de tudo que está ali no seu campo, de você e de tudo. Aqui eu estou especificando um elemento essencial desse fenômeno maior, que é a percepção de uma consciência por outra. Isso. Esse elemento é essencial, entendeu? Você vê, é tão simples, mas se embanando na nossa cabeça. Eu entendi. Ainda não. Vai lá. Não. Agora sim? Alô? Sim. Pelo que eu entendi, essa percepção de consciência não é propriamente um fenômeno, porque o fenômeno é aparência e denuncia alguma coisa que está por trás. A percepção de consciência seria o contato direto. A tua discussão é sem boa. intermediário, sem... Mas aí é uma discussão difícil, Laurentino, porque a partir do momento que alguma coisa chega para você, nasce a noção de fenômeno, nasce o fenômeno. Né? Deixaria de ser fenômeno se você considerar isso naquela abordagem kantiana, de considerar isso como uma coisa em si. Exato. Mas a partir do momento que a outra consciência chega para você, isso já é fenômeno. Chegou para você é fenômeno. Mesmo que seja uma essência. Você percebe a consciência sem... Essa é uma você discussão... fez a diferença entre as energias, perceber as energias. Sim. Quando você diz, chega para você, tem energia aí. Pois é. Se você penetra e chega em contato direto, fica em contato direto, praticamente não há divisão. Então, olha, é a realidade pura. Você está corretíssimo. Você está corretíssimo. Mas isso que você está agora... Aí eu dirijo, para mim, aí isso já não é mais aparência, é a mas realidade. Isso é fenômeno. Veja, eu trouxe aqui, um dos itens que eu trouxe aqui é esse assunto do Edmund Husserl, que ele é o propositor do que se chama fenomenologia. Esses livros aqui fundam a fenomenologia. Meditações cartesianas e Introdução à Fenomenologia. Investigações lógicas, investigações para a fenomenologia e a teoria do conhecimento. Tudo isso é do Husserl. Com isso, ele fundou a fenomenologia. E para o Husserl, consciência é fenômeno. Eu queria entrar nessa questão. A noção de fenômeno na dita ciência convencional é mais conscienciológica do que a noção de fenômeno que tem sido tratada na conscienciologia. Aqui na CCCI, quase ninguém estuda essas coisas, da fenomenologia clássica. E na fenomenologia clássica, o fenômeno é parte consciência, parte realidade. Então, na fenomenologia clássica, o fenômeno é o resultado da integração entre consciência e realidade. Então, a consciência é fenômeno para a fenomenologia clássica. Eu andei falando sobre isso lá na Reaprendência, que a gente foi dar uma aula sobre fenomenologia. A conscienciologia, isso é muito conscienciológico. Porque a gente, com o problema dos fenômenos de materialização, essa coisa do fenômeno exuberante, do fenômeno parapsíquico exuberante, de certa maneira, desvaloriza os fenômenos mais sutis da consciência. Então, a fenomenologia mais sutil da consciência e a própria consciência, a rigor, é fenômeno. Isso quem diz é a fenomenologia clássica. Entende? Isso é uma noção conceitual, mas eu caminho por aí. Isso está em Husserl, por exemplo.
Eu queria falar exatamente sobre isso que o Laurentino está trazendo. Eu tenho muita dificuldade em definir o que é a consciência. Já pesquisei até em livros do Valdo, não tem uma definição clara que, pelo menos. Hã? Pois é. Que É a nossa pesquisa. E eu acho que a gente está chegando nessa questão, É. porque quando você fala assim, a percepção do incógnito, seria uma percepção da personalidade ou uma percepção da consciência? Então, veja, aqui, eu acho que publicamente estou falando pela primeira vez dessa proposta de que a consciência ela pode ser objeto de percepção. A consciência. Então, mas sem a gente ter uma definição clara Sim. do que é a Você está consciência, certo. fica difícil para a gente Claro. identificar o fenômeno. Perfeito. Agora, quando você traz a consciência como um fenômeno, aí já amplia muito mais a questão das possibilidades do conceito que a gente possa ter para a consciência. É o campo obscuro, né? É o nosso problema. Complexo. Bem. É o nosso problema. Menos, você estaria expondo, né? Assim, eu estou trazendo pela primeira vez a consciência como passível dessa percepção direta, sem, digamos assim, nenhum atravessador fenomênico. Pois é. Na nossa realidade, Jarbas, inevitavelmente isso está misturado. Esse tipo de evidência a gente só conseguiria alcançar em uma condição projetiva. Por exemplo, o que é a manifestação pelo mental soma? A pessoa vai perceber mesmo a hora que ela estiver projetada pelo mental soma. Então, a gente dizer que a gente supõe que está percebendo uma consciência diretamente, em tese, é quando a gente conseguir, aqui eu estou fazendo uma suposição, discriminar as consciências livres, porque a gente supõe que a consciência livre ela está mais livre de energia, de veículos, é mais ela, só ela. Você poderia exigir o professor uma Valdo, determinada contextualização, por exemplo? Não. Isso só se daria na dimensão mental somática? Não. Em tese, isso se dá aqui o tempo todo, mas nós não conseguimos... Mas perceber diretamente a consciência? Sim. Veja, nós não conseguimos discriminar. Está tudo misturado. Discriminar a consciência per se e... da própria energia dela. Então, o que eu estou percebendo de você, é você mesmo ou é sua energia? Na minha hipótese, está tudo junto. Sim, sim. Entende? Como diz a música, tudo junto e misturado. A hora que você sair daí e a sua energia ficar na cadeira, aí eu posso falar, estou percebendo a energia do Jarbas, por exemplo. Agora, eu não sei se pela energia eu não vou ter acesso a você mesmo. Provavelmente tenha. Também. Uma citação rápida. É uma maneira de pensar um pouquinho diferente, né? Está acompanhando, Alexandre? Eu acho que isso aí não é só um problema filosófico. Eu acho que isso é um problema de fato. Veja, a prova de fogo, Jarbas, é a pessoa conseguir conviver e discriminar além do serenão, a consciência livre. O professor Valdo, ele dava exemplo para a gente, na experiência dele, que ele discriminava a consciência livre. Estaria no caminho da confirmação dessa hipótese. Vocês concordam com isso? Sim. A partir do momento que ele está numa dimensão mental somática, projetado, e ele fala, aqui tem duas consciências livres, essa e essa, como é que ele sabe isso? Entenderam? O que você acha, Mi? Como é que você vai distinguir uma consciência livre da outra? Percebendo o quê? Vai perceber as energias? Entenderam? Esse problema. Eu não estou dizendo que seja isso, mas pelo menos isso aí não é uma hipótese de pesquisa das boas. Gente, não tem como fugir disso. Ulisses, então assim, vamos pensar em voz alta te ouvindo assim. Se é uma percepção, é porque forma um percepto. Ou seja, não é um acesso imediato, ele é imediato. Há um contato e esse contato forma um percepto na consciência do percipiente ali. Há um percepto. Mas a sua hipótese é que, apesar de formar um percepto, não tem um mediador energético aí. Não a rigor. Não precisaria tem ter. No sentido, não é um mediador. É claro que o input, vamos dizer assim, da outra consciência alcança o seu micro-universo e aquilo toma uma forma de percepto. Essa é a sua hipótese. Sim. E claro que para isso avançar cientificamente, né, você é a pessoa para desenvolver a metodologia disso,
você precisa desenvolver como distinguir um percepto da consciência e um percepto de energia, digamos. Sim, exatamente isso. Você quer chegar nisso, eu imagino. Sim, claro. E a sua hipótese é que a cosmoconsciência extrapola esse veio direto, né? Do percepto só da consciência sem energia. Na cosmoconsciência isso é cachapante. Gente, a gente está gastando um pouco de tempo com esse item, mas esse item é um item de fundamentação, né? É uma hipótese relevante. Eu acho que se a gente continuar nisso aqui, a gente vai gastar a manhã inteira. Eu acho bom guardar essa hipótese. Eu acho que você só conseguiria afirmar isso mais quando você tiver a proposição da metodologia. Eu acho claro, que sim, claro. porque mas esse título, hipótese pode até ser, né? Eu, pelo menos aqui, para falar mais publicamente, a minha ideia... A sensação do percepto da consciência, qual seria a diferença da sensação de uma psicometria, sei lá... é uma coisa essencial. Bom. É uma coisa essencial. Falar sobre isso, como a Delmara estava dizendo, é uma coisa... É uma quintessência que a gente não tem hábito disso. Né? Ulisses, sim. Ela colocou ali que ela está pesquisando, tentando entender o que é a consciência. E você deu uma certa explanação aí relativa à própria fenomenologia do Husserl, né? Que ele é um dos expoentes, mas tem outros pesquisadores da Merleau-Ponty, tem outros caras. Mas veja só, você disse que o percebido e o percebedor, o sujeito e o objeto, o sujeito e o percebido, o objeto pode fazer parte do sujeito, é mais ou menos isso que você quer dizer? Porque, por exemplo, é a mesma coisa. Você já, não sei se você estudou o Ramana Maharshi, que o Valdo até falava um pouco dele. O Ramana Maharshi, ele era um hindu, né? O Valdo chegou a comentar com ele que o Valdo tinha uma certa relação com ele. E ele é um dos seguidores do movimento dentro do hinduísmo chamado Advaita. Sim, Advaita Vedanta. E ele tinha um método de investigação da consciência que chamava autoinvestigação. Essa autoinvestigação, o que era? Era se perguntar o que eu sou. Então, existem duas formas, tem a positiva e a negativa. Uma é o que eu sou e a outra é o que eu não sou. Dentro do Advaita... Isso é interessante. Exatamente. E aí ele diz o seguinte, que eu não sou o objeto de percepção. Então, veja só, eu não sou o corpo, eu não sou o psicossoma, eu não sou o mental soma, eu sou coisa lá para cima. Então, esse o que você falou está claríssimo. Nesse caso, ele não estaria considerando essa hipótese. Tá? Mas é simplesmente a pessoa reconhecer que ela é consciência e ela pode se perceber. Na minha prática, eu comecei a pensar assim. Agora, uma coisa prática. Se eu lembro de você, Gustavo, imagina que tudo desaparece e eu tenho só a memória do Gustavo. Quem é o Gustavo? Uma coisa dentro de mim que é você. Minha mãe. Acaba a energia dela, acaba tudo, mas eu sei que é minha mãe. Imagina que um dia seja consciência livre aqui, minha mãe, que é uma pessoa que eu conheço bem, e eu sinta ela. Eu sinto você. Essa coisa que não é mais a sua energia, é você. Se eu tiver memória de você. Sabe, se eu conseguir, assim, aquela coisa, né? Você fechar os olhos, você pensar em cada pessoa, e dentro de você, você perceber a essência de cada outra pessoa, de cada outra consciência. E a essência, e a gente se aproximando dessa essência que é a própria consciência. Fazer esse exercício de perceber a outra consciência essencialmente e diferenciar um do outro, né? O que você é diferente do Yorn? Qual é a memória que eu tenho do Yorn? Quem ele é? Como é que ele é? O Yorn. Entende? A diferença de você. E eu, dentro de mim, eu tenho essa sensação, não sei se a palavra é sensação, né? Mas essa discriminação entre o Gustavo e o Yorn. Entendem? Eu faço esse exercício com as pessoas. Sabe? Quem é a pessoa? Como é que é? Sabe? Se aproximar daquilo essencialmente. Para acessar a consciência. A minha hipótese é de que isso aumenta o campo de percepção da consciência além da própria energia. Entende? Eu acho isso fundamental para a gente começar a distinguir. Isso está aqui nesse terceiro tópico, né?
esclarecer sobre o fenômeno da cosmoconsciência, das expansões de consciência. Isso aqui é fundamental, gente, porque o que mais tem nos ambientes místicos, das práticas espiritualistas, é assim. A pessoa tem lá uma descoincidência. Ela ficou tonta. A pessoa fica tonta. Aí ela fala, tive um contato com Deus. Ou então ela fala, tive uma expansão de consciência. E ela simplesmente teve uma descoincidência. Entendem? A pessoa tem uma tonteira e fala que teve uma expansão de consciência. Um problema. Então, assim, eu falei aqui um fenômeno bem remiscuente, bem simples. Mas a gente precisa distinguir o que seria uma expansão de consciência de outros efeitos parafenomenológicos. Entende? Então, aqui a gente está tentando definir uma base fenomenológica e epistemológica para isso, que estaria no campo da percepção. Na medida em que você aumenta a percepção sobre você mesmo, você expande a sua consciência. Na medida em que você aumenta a sua percepção sobre os outros, você expande a sua consciência. Essa é uma linha de hipótese. Expansão de percepção, expansão de lucidez. Entende? Essa é uma linha de hipótese. Por aí, a gente usa isso para discriminar. Mas é muito difícil, né? A gente discriminar pela sensação. A pessoa tem lá uma sensação, descoincidiu, sentiu energia, entende? Muito forte. É cosmoconsciência ou não é? Isso tem que ser estudado. Johan quer falar ali? Quero. Outro ponto que é quase um paradoxo, a diferença de nós dois é visível, né? Nós podemos sentir. Eu lembro que Waldo falou sobre a cosmovisão também. Em contexto... Isso é totalmente diferente. Esse é um diferente. A gente vai, daqui a pouco vai entrar nisso aqui. Totalmente diferente. Não tem nada a ver com expansão de consciência. Esse é exatamente o ponto que eu quero falar, né? Esse ponto de percepção diferente. É uma percepção que é mais de intra e extrafisicalidade. Isso. E na cosmovisão, quando nós temos, por exemplo, a possibilidade de perceber um micro-universo dentro de nós, que é parecido do maxi-universo, que é a mesma coisa em final. Essa é uma outra percepção, porque no final, essa percepção mostra que nós somos iguais, que nós somos que nós temos uma conexão dentro desses universos. Esse é um ponto que é, para mim, um diferente de uma projeção mental somática, quando nós temos talvez uma para-percepção de conceito de universalismo ou do universo. Mas esse dentro todos, esse é um ponto de cosmovisão para mim. Sim. E esse faz a diferença de cosmoconsciência. Vou pegar um exemplo prático para você, que isso aí está bem dentro do nosso assunto aqui hoje. Imagina que você tem contato com aquele intelectual super antenado, super cosmovisiológico, o cara sabe de tudo, percebe um monte de coisa e tal, mas ele não te percebe. Mas ele não te percebe. Entende? E o cara lê tudo, o cosmograma dele é fantástico, sabe de tudo, sabe assim? Aí chega aquele indígena aqui, analfabeto, chega aqui e em uma fração de segundo ele é capaz de falar um monte de coisa de todo mundo que está aqui. Essa é a diferença. Entendeu? Essa é a diferença. A percepção de consciência, a percepção de energia, a percepção realmente dos holopensenes, né? Essa interação, essa linha aqui, imagino eu, aqui penso eu, estou aqui teorizando, mas vivenciando, que é a linha da expansão de consciência. Tá? É a linha das percepções conscienciais. Aí tem uma diferença, que é diferente do enriquecimento intelectual, embora a gente daqui a pouco vai juntar essas duas coisas. Okay? Agora, Ulisses. Ficou clara essa ideia, gente? Isso aqui é basilar para entender isso, para a pessoa começar a pensar o que está acontecendo com ela. Bem simples. Desde o início. Agora sim. Não? Desde o início
da discussão quanto à consciência, veio uma frase simples que é para mim, mas que dentro de toda... Para mim, acabou consciência um palavrão agora, né? Consciência, para mim, é percepção plena dentro do que conhecemos e sabemos aqui nesse planeta. Assim de simples. Quer dizer, por isso que para cada um a gente fala em consciência e a pessoa toma outro rumo. Dentro do que sabemos. Quer dizer, Valdo era capaz de perceber não é, a profundidade da consciência em outros planos. Quer dizer, por enquanto, só quando eu tenho saídas do corpo é que eu percebo isso. Fora disso, não. Quer dizer, agora, eu sinto as pessoas em maior profundidade. Então, por isso que me veio isso. Quer dizer, é a percepção plena dentro do que sabemos, não é? Aqui, nesse planeta. Você entender o que você está dizendo. A gente tem que entender, é por aí. Mas acho que isso que você está dizendo é o nosso desafio, entender o que é percepção, o que é essa plenitude, né? Olha, gente, eu queria chamar a atenção aqui nesse... Eu estou indo no primeiro item aqui, ó, número 3. Sinalizar uma perspectiva para o direcionamento evolutivo essencial. Aqui tem uma ideia que é a seguinte. Dentro do caminho evolutivo, qual é a minha linha de desenvolvimento? Então, o professor Valdo nos colocou que a cosmoconsciência seria um fenômeno máximo. Se a gente compreender, eu estou tentando estudar isso, qual é a natureza que leva a esse fenômeno, isso pode me dizer um caminho a seguir. Não seja o único, mas deve ser um caminho essencial. E nesse ponto, o que está me chamando a atenção é a possibilidade de percepção entre consciências. Essa linha de desenvolvimento. Tá? Deixa eu adiantar aqui um assunto que está na bibliografia aí. Está nesse item lá embaixo de referências. É o número 7. Aí na página 1, lá embaixo, referências número 7. Martin Buber. Esse livro aqui, que em português se chama Eu e Tu. Só de curiosidade, alguém aqui já leu esse livro? Tá? Eu e Tu. Gente, altamente recomendável. Esse livro, na listagem do Mortimer Adler, que era o editor da Enciclopédia Britânica, ele listou os principais livros que foram escritos nesse planeta. Esse livro aqui, se eu não me engano, está entre os 40 principais livros da humanidade. Eu e Tu. Foi escrito em 1923 e tem uma tese muito simples, que é diferenciar o campo do diálogo e do relacionamento entre duas categorias. Eu e tu, e eu e isso. Isso enquanto uma coisa. Imagina que eu trate você não como uma consciência, mas como uma coisa. Eu posso me relacionar com você, eu tratando você como um objeto. Outra coisa é eu conversar com você, igual ela falou lá em cima. Qual é o nome da senhora, por favor? Aide. Igual como a Aide falou. Eu tratando você de uma maneira plena. E você sentir isso, que eu estou tratando você como consciência. Você, para mim, passa a ser um tu. Essa maneira de você se dirigir para as outras consciências, essa maneira de você estar para as outras consciências é totalmente diferente de você tratar uma outra consciência, viu, Gustavo? Do jeito que o seu amigo indiano falou. Se você trata uma outra consciência como um objeto, esquece, porque você não vai estar numa relação eu-tu, você vai estar em uma relação eu-isso, segundo Buber. Uma relação eu-tu, ela é plena de reconhecimento, de percepção. O Buber diz claramente que é impossível a gente viver mantendo a relação eu-tu constante. É impossível. Por quê? Na hora que eu penso sobre você, eu transformo você em um objeto. Eu saio da relação eu-tu na hora em que eu penso sobre você. Aí eu transformei você em um objeto, porque você passou a ser objeto da minha representação mental. Agora, na hora em que eu estou diante de você,
percebendo você diretamente, eu estou numa relação eu-tu. E não numa relação eu-isso. Então, o desafio é eu ampliar o meu modo de vida para que o tempo todo eu esteja mais o tempo todo numa relação eu-tu. É aquele caminho que a Aide falou lá em cima. Fazer isso permanentemente seria um objetivo. E uma linha de desenvolvimento essencial da consciência e talvez um caminho de expansão de consciência. Veja, isso aqui já começa a se definir um eixo. Em termos de pesquisa, a gente diria que é um eixo epistemológico. Você está caracterizando muito bem o teu fundamento. Estão acompanhando, gente, o que eu estou dizendo? Isso, o próprio propositor aqui diz que é impossível. E o que nos resta fazer no nosso dia a dia é transitar de uma condição para outra. Então, é a gente ficar consciente a hora em que eu estou com você, da hora que eu estou objetivando você. Quando surge esse termo da impossibilidade, é essa continuidade de relação, digamos assim, sujeito a sujeito, sem o outro termo clássico da filosofia, a reificação ou coisificação de quem está à sua frente. Não, ele é uma persona, não, persona é máscara, né? Mas ele é um sujeito, uma consciência como eu, e eu não procuraria... Porque onde ele bate que seria... O que surgiria impondo essa impossibilidade de uma relativa permanência maior de percepção do outro como sujeito e não coisa? Essa impossibilidade vai a representação que comumente a gente faz... Da nossa própria maneira de funcionar, porque nós temos um cérebro físico, nós não estamos em uma dimensão onde o nosso acesso direto é permanente. Então, as nossas intermediações é que provocam isso. Então, se essa maneira de pensar estiver correta, isso vai nos ajudar a diferenciar o que é e o que não é a cosmoconsciência. O que é e o que não é a expansão de consciência. Veja, essa coisa de eu pensar sobre as coisas, isso fala-se muito na CCCI e eu acho um equívoco. Pensar sobre o cosmos, pensar sobre a cosmovisão, expandir o pensamento. Nessa minha maneira de pensar, isso não é linha de desenvolvimento da cosmoconsciência. Isso está numa linha de representação mental, de objetificação das coisas. E não numa linha de percepção essencial das consciências. É diferente uma coisa da outra. E a diferença é naquela ali que o Alexandre falou. Uma coisa é você se desenvolver pelas suas representações mentais, que isso é intelecto. Você objetiva o mundo. É o que o Buber chama de eu-isso. Outra coisa é você se desenvolver pela relação direta, pelo diálogo, pela presença, pela percepção de consciência. Isso não é representação mental. Isso é percepção direta. Isso é a linha do parapsiquismo, gente. O parapsiquismo é isso. Então, assim, o caminho do parapsiquismo, se o Valdo estivesse aqui, o Valdo ia falar para mim assim, Ulisses, você está falando tudo besteira. Fala de parapsiquismo que já resolve tudo. O Valdo está certo. Entendeu? Porque o parapsiquismo não é pensar sobre as coisas. O parapsiquismo é você se relacionar diretamente com as consciências. E engraçado, Ulisses. Vocês concordam ou não com isso? Veja, isso eu imagino aqui que seria uma síntese do Valdo. O Valdo ia me dar um safanão, ia falar que eu estou falando Ulisses, demais, que basta a gente ir pelo caminho do parapsiquismo. Ulisses, eu acho que ele está certo. Para mim, o que você expôs agora, nesses minutos, últimos 2, 3 minutos, toda hora eu tinha, a remissão ao princípio da descrença e o meiozinho do princípio da descrença. Experimente. Eu nunca vou me esquecer lá, quando foi lançado o livrinho, O que é Conscienciologia, e atrás, né, na contracapa, e falava assim, eu nunca sei essa frase, substitua o credo pelo conhecimento. Lá na contracapa, né, do livro. E essa substituição do credo pelo conhecimento, fazendo uma analogia, uma paráfrase, substitua as suas representações mentais pelo conhecimento prático, ou o que você expôs para mim, a experimentação. E que é o parapsiquismo. O que você o parapsiquismo tá falando aí, Jarbas, experimentado e não ele derivado ou significando uma elaboração mental, uma representação mental. Correto? Sim e não. Porque o que você está chamando de conhecimento
Nesse caso, seria um conhecimento... O parapsiquismo. Seria uma outra modalidade de conhecimento por aquisição direta. No nosso caso, seria um conhecimento parapsíquico. O conhecimento assim compreendido. E detalhe, essas derivações de polissemia, esse viés polissêmico, o conhecimento pode ser conhecido assim, pode ser compreendido assim, o Alexandre compreende assado, Ulisses, mas o que eu estou tentando bater é essa tecla do parapsiquismo ou o conhecimento prático, aurido, obtido pela prática. Gente, aí tem uma coisa que tem que ser clareada. Eu estou falando aqui, mas eu imagino que isso não seja do métier de vocês. Quem é da psicologia está acostumado com isso. É a noção de representação mental. Representação mental é a capacidade que a gente tem de evocar na nossa memória e na nossa mente algo que não está presente. Isso é representação mental. Então, nesse momento, pensa lá na panela que está na cozinha da sua casa. Todo mundo é capaz de fazer isso. Essa panela não está aqui agora. Isso que vem na sua mente é uma representação mental lá da sua cozinha, da sua casa. Isso é representação mental. Ok? Agora, olha aqui, ó. Isso que você viu numa fração de segundo, você não evocou. Está aqui. Você captou diretamente. Agora aqui eu entrei num problema que é um dilema da ciência atual e de todo mundo. Que é se na hora que você percebe a caneta, se ela está representada ou não. Isso é um dilema atualmente na ciência. Pois é. Eu, Ulisses, eu sou propositor de uma hipótese que fala da possibilidade de eliminar a representação mental pelo aquilo que o Alexandre estava dizendo ali, pela apreciação direta do parapercepto. Isso você prova para você. Eu provei isso para mim com uma modalidade de clarividência viajoura, que é quando você vê a imagem na sua frente. Eu descrevi isso num artigo, está publicado na Revista Consciente em 2007. Né? Isso aí é importante, gente. É isso aqui, ó. Técnica para o ajustamento parafisiológico da sintonia visual na clarividência. Isso está publicado aqui na Revista Consciente. Esse artigo, a Ivone estava aqui, né? A Ivone estava aqui, né? Ela saiu, né? A Ivone foi testemunha de um episódio que foi o seguinte. Nesse artigo aqui, eu criei esse neologismo chamado parapercepto. Aí o professor Valdo, semanas depois, já estava publicado. Aí o professor Valdo chegou numa tertúlia e falou assim, pessoal, vou falar de uma coisa que ninguém falou até hoje, parapercepto. Isso aqui já estava publicado e já estava publicado sobre o parapercepto. Acabou a tertúlia, eu falei, professor Valdo, eu já publiquei sobre isso. Como assim? Ele brigou comigo na hora. Não, então... Eu falei, professor Valdo, está publicado, tá bom. Aí no dia seguinte, isso foi num domingo. Aí chegou na segunda-feira, ele chegou no holociclo. Essa parte foi a Ivone que me contou, porque a Ivone estava lá no holociclo, ele chegou para a Ivone, procura tudo aí que tem sobre parapercepto. Aí a Ivone, professor Valdo, isso aqui é o artigo do Ulisses. Aí o professor Valdo, lá na hora, ele leu tudo, assim, falou, não sei o quê. Aí o professor Valdo pegou esse artigo e botou na referência do verbete que ele ia escrever sobre parapercepto. Número? Volume 11, número 3, julho, setembro de 2007. Isso aqui é descrição dessa experiência no Laboratório de Mobilidade Física Visual. Eu conto os detalhes, eu já mexia com isso, mas chegou num ponto que lá junto com a equipe extrafísica a gente criou um modelo de experimento para poder fundar uma metodologia, aquilo que o Alexandre estava dizendo ali. E aí tem um tipo de clarividência viajoura, e é o que o professor Valdo fala muito, que você... Aí eu descrevo tudo isso aqui, etapa direitinho, tintim por tintim, em detalhes, como fazer. Você exterioriza energia pelo frontochakra, você tem que visualizar a sua própria energia, você sintoniza a sua energia exteriorizada do frontochakra. No meu caso, chega a um nível de sintonização que você vê claramente um disco, o próprio frontochakra fica materializado na sua frente, a projeção dele real, aquela tromba. Na hora que você sintoniza isso na sua frente, tá? Essa sintonização, você sintoniza imediatamente com uma série de episódios extrafísicos. E a cena que aparece na frente
É uma simultaneidade de imagens projetadas fora de você. É isso eu descrevo aqui nesse artigo. Isso é uma técnica. Sabe? Mas, veja, uma coisa é chegar e falar do fenômeno. Outra coisa é analisar esse fenômeno, entender o que é e dar nome para as coisas. Aí, eu dei esse nome de aquela imagem que não é minha representação mental. É a imagem da percepção. Isso que é o percepto, parapercepto. Entendeu? Aquilo eu não estou representando. Não é representação mental. Eu não estou imaginando. Aquilo não é da minha memória. É uma imagem. Veja, isso, gente, é a grande diferença, de fato, epistemológica, porque está na base para fundamentar uma ciência parapsíquica, que é: você pode apreciar diretamente a imagem mental de percepção. Isso vocês não encontram escrito em lugar nenhum. Isso é original e é factível. Você vai testar. A partir do momento que você testa, você confirma a hipótese e depois você usa isso como técnica, método, tudo isso, sei lá. Veja a importância. E essa é a grande refutação contra o Descartes. Toda a teoria cartesiana, kantiana, é porque essa imagem de percepção não é apreciável pelo cérebro. Isso aqui mata o parapsiquismo. Quando você percebe diretamente uma imagem de percepção, você cria um novo fundamento científico. Gente, isso que eu estou falando aqui é a base epistemológica, realmente, de uma ciência parapsíquica. Ulisses, para você, toda mediação psíquica já saiu desse campo de percepção direta, ainda que as pessoas, em geral, confundem signo com signo linguístico, com símbolo, e a gente sabe que existem muitos outros tipos de signos mais sutis, por exemplo, o caso do ícone, que seria quase um acesso direto à coisa. A teoria já diz, né, Augusto, é imediato. Já é imediato. Para você já é imediato. Então já está no campo das representações. Se tem representação mental, é imediato. Não é se você aprecia, se você percebe diretamente. Então aí você começa a juntar várias contribuições convergentes. Todo mundo que vai falar de presença, relação, diálogo, percepção, está na linha da expansão de consciência. A pessoa que fala em cognição, representação mental, é outra coisa. Está na linha das representações mentais. Está na linha do intelecto convencional. Não é a linha parapsíquica. Ok? Ok. É diferente. Pessoal, isso aqui foi uma longa introdução, mas a gente já falou muitas coisas importantes. Ulisses, acho que posso falar uma coisa? o principal do fundamento aqui a gente já falou. Sim, Álvio. Parabéns, porque você realmente tem muita experiência, você vai muito profundo. Então, para quem está, às vezes, chegando, não consegue alcançar o que você vê. Agora, a minha pergunta é o seguinte: eu acho muito importante a gente ter essa projeção lúcida e, na medida do possível, como você diz, a expansão da consciência. Mas aí eu pergunto a você, a expansão da consciência, quando você tem, além do fenômeno, você, acredito eu, que você possa receber informações e mensagens. Então, por quê? Para me ajudar, para eu modificar ou para ajudar o grupo. Então, é nesse aspecto que eu quero ver qual a aplicação prática de a gente poder acessar e trabalhar isso. Porque, eu vi isso, quer dizer, é comum a quem dizer assim, né? Tem um caos, né? Mas por trás do caos tem uma organização, só que a gente não entende. Então, eu queria que dentro dos relatos, alguém que possa falar assim, porque, por exemplo, eu posso ter uma projeção, expansão de consciência, que vai mostrar para mim que eu tenho que, de repente, eu tenho que sair do Rio de Janeiro para vir para fora, já é uma coisa. Então, dentro disso, dê alguns exemplos. Posso tentar te ajudar aí? Quero. Me responde uma coisa. Qual é a aplicação prática de você dar valor para uma pessoa? Bom, quando você valoriza uma pessoa,
Eu acho que é a você mesma levanta questão. a autoestima dela. Certo? Por exemplo, ele levanta a autoestima e você vai no sentido de querer fazer uma assistência para ela. Elvio, eu acho muito difícil responder essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta para acompanhar a nossa vida. Entende? Essa é uma pergunta filosófica profunda. Mas é o que está por trás disso. Você me perguntar qual é a aplicação prática de uma expansão de consciência, para mim, é o valor das outras consciências. É a assistência. São esses valores basilares da conscienciologia, que é a interassistência, o meu processo evolutivo, o processo evolutivo dos outros. A expansão de consciência é o caminho para você perceber, interagir, dar sentido a isso, vivenciar isso de uma maneira, como a Aide falou, mais plena. É isso. Agora, qual é o valor disso na prática? É cada um que tem que dizer para si. Eu simplifico aí. Qual é o valor que uma outra pessoa tem para você? É isso. Que uma outra consciência tem para você. Essas práticas meditativas de mindfulness, atenção plena, de presença, você acha que está nesse caminho de expansão? Você acha isso? Sim. Embora tenha um monte de equívocos, desvios filosóficos, técnicos, práticos, de entendimento, muito desvio. Eu vou entrar nisso daqui a pouquinho sobre qual é a linha que a gente pensa. Qual é a linha que a gente pensa que se diferencia dessas. Gente, deixa eu dar uma avançada aqui. Tá? Queria anunciar então o seguinte. Eu já escrevi bastante sobre esse assunto. Isso vocês vão encontrar aqui na página de trás. Eu botei aqui, GESCONS Ulisses Schlosser. Tudo que está escrito aqui tem a ver com esse assunto. Está tudo publicado, exceto os 2 últimos itens. Tem um item lá embaixo sobre a fenomenologia da fé e o dicionário neológico de parafenomenologia, que é esse aqui, minha edição, que não está publicada ainda, mas se tudo correr bem vai sair em breve. Né? O resto está tudo publicado. E textos especificamente sobre o problema da expansão de consciência, eu tenho 3 textos publicados sobre esse assunto. E eu tenho publicado em uma editora na Inglaterra, já tenho lá 2 capítulos publicados e eu estou me preparando para fazer uma proposta para essa editora, que o nome dela é Cambridge Scholars, para juntar os meus capítulos e fazer um livro sobre o problema da expansão de consciência, da cosmoconsciência. Então, minha ideia é publicar esse livro na Inglaterra e também publicar outra versão aqui. Mas esse especificamente é porque cada capítulo que eu estou publicando lá, eu estou fazendo minha sessão de direitos autorais para aquela editora de lá. São esses livros aqui, ó. Isso aqui é dessa editora que se chama Cambridge Scholars, na Inglaterra. Então, eu já estou indo para o 3º capítulo que eu estou publicando lá e eu não sou muito bobo nisso. Os capítulos que eu estou escrevendo em livros diferentes, eles estão em uma linha de continuidade. Então, eu vou poder chegar para a editora lá e negociar, olha, eu queria juntar os meus capítulos e fazer um livro. Aí eu vou acrescentar mais alguma coisa. Essa é uma estratégia que eu tenho. Aí publicar um livro pessoal sobre o assunto. E eu descobri uma coisa que historicamente já se sabe, é que o assunto da cosmoconsciência, gente, esse assunto é de elevado interesse global da humanidade. Então, o que eu fiz hoje? Eu me inscrevi em uma plataforma, se você entrar na internet, que se chama Academia. É um repositório global de dados. Você coloca lá Academia. É www.academia.edu. Ok? Tem uma versão gratuita e você pode colocar ali tudo que você publica e você tem acesso ao que as pessoas colocam ali no mundo. É o que é um meio mais usado hoje de troca de textos na internet. Só que eu uso uma versão paga. Eu uso uma versão profissional, lá eu pago, e eu consigo saber todo mundo que está acessando os meus textos. E esse último texto que eu publiquei, o título dele é, olha bem o título do capítulo que eu publiquei lá, Richard Book e a pesquisa moderna da consciência cósmica. Gente, esse título da Ibope.
se você colocar no título Consciência Cósmica, um monte de gente está lendo. Então, eu fico mostrando para a Adriana, toda semana, quase todo dia tem acesso. As pessoas ficam buscando essas coisas no mundo. Sabe? Eu mostro, é só você abrir ali o meu e-mail, todo dia eu sei e diz quem é que acessa, em que cidade que é. Então, você fica vendo. Então, para você falar de conscienciologia, se você publica com o título, se você publica fora do Brasil e coloca na internet o título Consciência Cósmica, chove de interesse. Então, eu vejo isso como uma estratégia para a gente difundir o paradigma consciencial também. Entenderam? Jogada aí? Assim que você falou, não, minha estratégia, sabe como é que eu sou, né? Sim. Aí veio uma frase, uma homenagem a teu respeito, assim, de capítulo em capítulo, sem qualquer capitulação pessoal. A estratégia é coisa do Ulisses mesmo, desde a Grécia, né? Bem, e veja, aqui na CCCI, hoje, a gente já pode lançar esse projeto da gente fazer uma antologia também. Viu, gente? O que vocês acham disso? A gente fazer uma antologia disso e façam suas anotações, cada um que puder, fazer o seu livro pessoal sobre esse assunto, já começar a compilar. Mas nesse momento, ontem eu estava conversando com Cunha, a gente juntar os relatos que nós já temos do nosso pessoal e a gente ver o que dá para fazer com isso. Né? A qualidade, eu estava discutindo isso com ele, eu acho que está mais na análise do relato do que no próprio relato. Né? A gente já tem uma pequena coleção de bons relatos. Nós já temos isso. Né? É pouquinha coisa, é uma mão assim, mas isso tem muito valor. E a gente fazer a nossa antologia sobre isso. Então aí está o convite para todo mundo procurar ele, fazer entrevista com o Cunha, né? E a gente começar a dialogar sobre isso. A gente tem que ir bem com calma e devagar. Né? Porque essa conversa vai longe. Né? Para a gente se esclarecer, é o que está escrito aqui, ó, o que é e o que não é. A gente tem que ir com calma. Esse interesse é de cada um. Né? Ulisses, essa importância global, eu acho que ela vem a calhar nesse momento, porque nós estamos percebendo, né, um movimento que é a antítese da cosmoconsciência. Movimentos globais que são antítese da cosmoconsciência. Como, por exemplo, nacionalismo, o conservadorismo, enfim, eu acho que existe uma importância de uma TARES global a respeito da cosmoconsciência. Aproveitando que o Gustavo está dizendo, gente, eu trouxe aqui num pendrive, quem tiver computador aí e quiser copiar, nesse pendrive tem apenas uma pasta com todo esse material que tem aqui. São 31 referências bibliográficas, sabe? Até coisas raras, livro do William James, livro do Aldous Huxley, livro do Petrus Pensky, né? Esses slides, esse folheto, está tudo aqui, tá bom? E também quem quiser, vou passar um papel, a pessoa coloca um e-mail aqui, quem quiser. E aí eu vou dar acesso para essa pasta minha no Google Drive. Entendeu? A pessoa vai ter acesso a tudo isso pelo Google Drive. Quem quiser pegar o pendrive está aqui, tá? Então vem, pega agora e fica passando aí de um para o outro e cola no computador. Tá sem vírus aqui tudo. Ou então, vai passando, coloca o e-mail, aí depois eu vou pegar e dou acesso para a pessoa por e-mail para essa minha pasta do Google Drive que tem tudo isso aqui. Eu escaneei lá, eu separei, tirei do 700, o capítulo que o Valdo fala de cosmoconsciência, tirei do Projeciologia, o verbete do professor Valdo, o capítulo do Projeções da Consciência. Esses livros antigos, por exemplo, já ouviram falar no Walt Whitman? Pois é. Tá lá também nesse banco. A edição original dele, a primeira edição do... como é que fala em português? É melhor falar no inglês aqui, né? Leaves of the Grass, né? Que é considerado um clássico nisso, né? Essa obra do Walt Whitman é considerada uma obra desencadeadora de cosmoconsciência. Foi assim que o Richard Buck teve a cosmoconsciência dele, foi lendo esse material. Os poemas do Walt Whitman são altamente expansivos, né? Então, tudo isso está nesse banco de dados aí.
Agora, o que eu queria falar para vocês são os grupos de conexão atual nesse campo de pesquisa. Aí, por isso que eu achei bom colocar o título do tema de hoje, Pesquisa da Cosmoconsciência. Eu quero dizer que eu não estou sozinho nisso. Isso não é só a minha pesquisa, eu estou pesquisando junto com vários grupos. Então, tem um grupo de amigos aqui na CCCI. A Luziane está ali, já falei de você no início, né? Dagoberto, o Gustavo, o Rodrigo Marchiori, a Jane Lloyd, né? Quem mais? Eu esqueci de alguém aqui. Nós já nos reunimos algumas vezes, né? São amigos e a gente está avançando com isso. A gente está discutindo a possibilidade de recriar o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia, segundo grupo. Esse colégio já existiu, eu já participei dele, mas ele foi desativado. O terceiro são os meus amigos da APGC. Tá? Todos eles são interessados na cosmoconsciência. E nós publicamos juntos esse livro aqui. Isso aqui é uma publicação da APGC. Tá? Aqui tem São 17 capítulos, 17 autores interessados em cosmoconsciência. É gente espalhada pelo mundo. É da APGC, essa organização que eu faço parte. É uma ONG que hoje, acho que eu publiquei aqui nas redes sociais da CCCI. Essa nossa organização, esse ano, ela foi aceita como um órgão consultivo das Nações Unidas. Tá? Isso é uma rede global de universidades e o nosso tema principal é ética e espiritualidade. Então, o carro-chefe dessa nossa organização é a consciência cósmica. A gente fala sobre isso no mundo e nas Nações Unidas. Hoje nós somos um órgão consultor. Eu participo, se vocês entrarem, eu coloquei o endereço aqui do site para vocês, www.apgc.net. Nessa organização eu me apresento como conscienciólogo, eu sou responsável pelo escritório aqui na América do Sul e no Brasil. Vocês me acham lá. É com isso. E essas publicações estão lá. E essa organização hoje, ela propôs de fazer parceria com o CAEC, a APGC. E nós convidarmos autores da conscienciologia para publicar nesses ambientes. Eu já convidei um monte de gente e a gente agora está para desenvolver um projeto que é a publicação de um livro de conscienciologia nesse ambiente. O segundo projeto vai ser um livro de cosmoética nesse ambiente. Entende? Isso está funcionando, gente. O quarto item aqui é uma rede global de meditadores. Isso aqui, provavelmente, é a maior rede global de meditadores. Chama-se Heartfulness. Isso é coordenado por meditadores indianos. Eu entrei em contato com esses meditadores por meio da APGC, em um congresso que teve há 1 ano e meio atrás na Índia. Né? E o coordenador lá é um sujeito chamado Srinivasan, é um indiano. E nós fizemos algumas reuniões, algumas conferências assim online. Tem um outro meditador que coordena assim, a rede na América do Norte. O nome dele é Vitor Canaan, ele também é indiano. E ele me disse que quer vir ao CAEC, conhecer a conscienciologia aqui, quer trabalhar com a gente e tal, né? Então, é uma rede de meditadores. É a maior que tem no mundo. Eles estimam que é mais de 60 mil meditadores, eles atuam, de fato, em rede. Eles prestam serviço para empresas, para escolas, para governos, para países. Né? E a gente dialoga com esse pessoal. Nesse momento, a gente tem uma tarefa. Eles estão preparando uma oficina para a CCCI e nós criamos Quem quiser participar disso, gente, as portas estão abertas. Nós criamos um grupo da CCCI para desenvolver uma oficina de conscienciologia para essa rede de meditação. Então, a ideia é oferecer a contribuição da conscienciologia para o ambiente global de meditação. A gente não vai misturar as coisas, mas é dizer assim, eu acho que nós temos muito a contribuir com eles, esclarecendo o que é descoincidência, o que é fenômeno parapsíquico, qual é a nossa visão de expansão de consciência, tudo isso. Aí a gente tem que separar as coisas.
Entende? Essa ideia do esvaziamento mental, eu concordo plenamente com o professor Valdo, me parece um equívoco que vem de uma origem religiosa. A pessoa pode perfeitamente exercer a meditação, esvaziando a mente de representações mentais, mas preenchendo o mental soma com parapercepções e com operações parapsíquicas. E você continua navegando nesses estados. Porque esses caras que fazem meditação, eles relatam um monte de... Então, como é que você explica que você esvaziou a mente, mas quando você acaba a meditação, você conta um monte de coisa? Entendeu? Eles não sabem explicar direitinho a natureza desses fenômenos. Então, assim, o paradigma do parapsiquismo, a gente pode contribuir nesse ambiente. Só se fosse um vazio preenchedor, mas deixa para lá. Pois é. Paradoxos à parte. Então, eu participei de alguns exercícios de meditação junto com esse pessoal de outros países. Então, assim, você combina um horário e medita todo mundo junto. Aí depois, online, todo mundo conversa. Entende? Eu fui falar das minhas... à distância, eu vi os caras. E eu percebi que nas conversas, eles evitam falar das parapercepções. Eles têm. Aí depois, quando eu fui conversar separado com o Vitor Canaã, que é o cara lá que coordena a América do Norte, ele me falou das parapercepções dele, mas no grupo ele não falou. Entendeu a situação? Tem isso. Por quê? Eles têm esse paradigma do esvaziamento. Então, eles não falam muito do que acontece. No privado, aí eles começam a falar. Eu me interessei por essa rede, porque eu sei que no meio deles tem gente da cosmoconsciência. Ulisses. Entende? Esse que é o foco. Ulisses, aqui em cima. Eu faço um curso de instrução para ser instrutor de mindfulness, que é a atenção plena, Sim. E realmente isso acontece. Então, durante as práticas, é perceptível que tem algumas pessoas que têm algo que está acontecendo ali, mas eles não tocam no assunto. Então, assim, o mindfulness, por exemplo, é bem um caráter... Tenho estudado em cima do budismo e tudo mais, mas eles tentam não abordar esse assunto. Então, acontecem fenômenos o tempo todo. Que vai contra a própria teoria. Os fatos vai contra a teoria deles. Então, realmente é isso aí que você falou. Nesse ponto, a gente tem a contribuir de falar, olha, gente, a teoria de vocês não vai por água abaixo. A questão é mudar um pouco o paradigma. Mas por exemplo, fala isso de uma maneira diplomática. Seja você, Ulisses, ou você, Carla, vocês... a expressão do Valdo é forte, né? Mas é um idiotismo cultural da parte de lá? Assim, não, isso é um avanço. Eu acho que o avanço já vai levar nisso. O raio é que a expressão idiotismo cultural é forte, é agressiva. É do Vieira, né? Para variar. É do Mr. Vieira, mas... Eu acho que é falta mesmo de... Eu acho que a tendência é ter um avanço. Eu acho que a tendência é melhorar. Isso, porque é curioso, né? Você abordando pessoalmente com o Canaã, aí ele relata, mas em grupo tem um autorrestringimento consciencial de expressar, e que é uma experiência rica dessa. Ô Jarbas, talvez um caminho, estão caminhando para algo. Os fenômenos vão começar a acontecer e eles não vão conseguir esconder. Aí é bacana o que você comentou de fazer esse trabalho em conjunto e oferecer isso para esse pessoal. É bacana isso, por exemplo, eu comecei a me interessar por mindfulness, atenção plena, pensando no processo de desenvolvimento gradual da cosmoconsciência, fazendo a relação das coisas. Sim. Mas eu acho que são técnicas lentas, de pouco proveito. Deixa eu ir adiante aqui, pessoal. O último item aqui dessas conexões de grupo, eu junto com alguns colegas, nós temos participado de uma rede global de pesquisa, é a maior rede global de pesquisa da consciência, que foi iniciada na Universidade do Arizona. Eles criaram um evento que chama TSC, hoje o nome é The Science of Consciousness, DT Science S Consciousness, TSC. Né? É um evento anual que acontece desde 94. Gente, são milhares de pessoas conectadas ao redor do mundo. Né? Todo ano esse pessoal se reúne nesse evento e dentro desse evento tem gente interessada nesse assunto. E eu entrei em contato, desde a primeira vez que eu participei, lá na Finlândia, em 2015, eu encontrei, obviamente, os indianos. Eles são tarados por esse assunto. Hoje eu tenho alguns amigos indianos que são interessadíssimos nisso. Aí é um pessoal bem da ciência.
assim, que pensa mais parecido com a gente aqui, nesse sentido. Então, veja, isso aqui eu acho que não é pouca coisa, são várias redes de conexão. Isso tudo está acessível a gente. Alguém quer falar alguma coisa? Só para você não esquecer, na sua visão, qual seria o melhor caminho para a gente um dia chegar lá nesse processo de cosmoconsciência? Nessa vida ou em outra, não importa. Processo parapsíquico. Parapsíquico. É você entrar no parapsiquismo, mas a gente entender, inclusive, o que é a filosofia do parapsiquismo, que é o que a gente discutiu aqui no início. Tá? Tem muito a ver com as orientações básicas que são dadas nos cursos. É de você prolongar na sua vida o máximo que você puder o campo de percepção direto de tudo. Sabe? E você está muito consciente do momento em que você vai entrar em análise. Você vai exercer o seu intelecto sobre aquilo. Esse é o pensamento disciplinado. Agora eu vou pensar sobre isso. Aí você pensa sobre aquilo. Agora eu vou perceber, aprender a apaziguar as suas imagens mentais. Eu chamo isso de apassivação imagística. A imagística precisa parar na hora em que você vai perceber. Isso, no primeiro momento, é fácil. Ficar sem pensar é facílimo para todo mundo. Eu, quando era criança, eu fazia esse exercício. Eu brincava com meu avô. A gente brincava de ficar sem pensar. Eu aprendi isso com meu avô. Não tinha nada a ver com parapsiquismo, era só aprender a ficar sem pensar. Entende? Isso é fácil. O que é difícil, veja, o que é difícil é você relaxado, sem fazer força nenhuma, não voltar a nenhum pensamento. Isso é difícil. Você entendeu o que eu falei? Você forçar a ausência de pensamento é fácil. Qualquer um aqui fica sem pensar. Agora, o que eu desafio vocês? Relaxa, não faz nada e vê quanto tempo você fica sem nenhum pensamento voltar espontaneamente. Essa segunda condição eu chamo de desativação da tensão imagística. Que a nossa imagística, para aquelas pessoas que são intelectivas, produtivas, ela tem uma tensão que ela fica te provocando. Você fica pensando toda hora nas coisas. E quando você relaxa, isso volta. Então existe uma tensão imagística. Isso volta na sua cabeça quando você não quer. Esses termos que eu estou falando aqui para vocês são os termos desse dicionário. Tensão imagística, desativação da tensão imagística. Aí tudo isso está explicado, numerado, um monte de exemplo, um monte de técnica. Isso tudo, gente, é base para o parapsiquismo. Então, uma das principais técnicas do parapsiquismo é a desativação da tensão imagística. Isso se faz com reeducação. Isso que eu escuto falar aqui, preste atenção em outra coisa. Isso é enrolação, isso é muleta. Por exemplo, preste atenção na sua respiração. Isso é muleta. Porque a pessoa não está reeducada. O certo é a pessoa não fazer nada e não pensar em nada. E nenhum pensamento voltar. Isso é técnica de meditação. Dá o nome que você quiser. Para mim não é meditação coisa nenhuma. É simplesmente você deixar de produzir imagens mentais. Ulisses. Só para completar. A hora que a pessoa consegue isso, o que acontece? O que aparecer não é meu. Entende? É simples. Dentro disso que você está falando, tem um verbete muito interessante que vale a pena ver, que é autodisciplina imagística. Sim. É até do Maximiliano Reimann, né? Isso. É bem bacana. Agora, dentro que Augusto perguntou, né, assim, qual o caminho da cosmoconsciência, assim, do que eu venho estudando. Essas coisas que a gente está falando aqui. Eu vejo processo parapsíquico consciente. Mas eu vejo que o processo da interassistência, esse parapsiquismo interassistencial, sim, porque é aí que você vai fazer o processo do egocídio, né? A partir dessa assistência aos outros, eu acho que aí, isso que você estava até falando, né, de acessar o micro-universo da pessoa, né? Oi? Então, o que eu tenho entendido e o que eu vi o Valdo também já mencionando é esse processo da interassistência. Isso é o que dá sentido. É a pergunta do Elvio. É o que dá sentido, é o que potencializa. Por exemplo, essa coisa eu acho bem importante você falar, né? O que não é a cosmoconsciência. Porque às vezes a pessoa fala que teve uma expansão, uma cosmoconsciência. O que mudou na vida dela?
Qual a Luciana, reciclagem só um que a parêntese para eu pessoa... conversar junto com você. Na interassistência, se eu faço uma interassistência usando a minha cognição intelectualizada, eu estou fora dessa linha. Agora, se eu estou na interassistência, em uma relação presencial, direta, dialogada, relacional, parapsíquica, percebendo as pessoas, aí está. Então não basta a assistência. A minha reeducação, tem o meu vários modo níveis, né, parapsíquico de assistir. assistência. Inclusive a TACOM é uma assistência. Então você vem evoluindo dentro de um processo de assistência. E aí, por exemplo, o máximo dessa interação, dessa comunicação seria a cosmoconsciência. Sim. Né? Que aí realmente você se integrou, assim, naquele, sei lá, instante ali, você conseguiu se integrar com qual que seria o tudo, paradoxo né? Com aí? todo Aquela pessoa que chega o processo e fala da assim, reconciliação. Aí eu vejo, por exemplo, que o perdão, dentro, se a gente for ver assim, no conceito lá da cosmoconsciência, né, essa reconciliação máxima, né, a conciliação máxima com tudo no universo, aí você vem para o nosso micro-universo, por exemplo, o perdão, essa reconciliação, esse processo pequeno, né, dentro da nossa história, do nosso grupo, eu penso que pode ser um caminho, assim, é o que está lá na ponta, né? O processo do perdão, aí é minha visão mais o que a gente está procurando da consciência terapia, o que a gente está por exemplo. procurando clarear dentro disso, Luziânia? Imagina aquela pessoa que chega e fala assim, nossa, mas eu faço assistência o dia inteiro, a minha vida inteira e nunca tive nada disso. Por quê? A maneira como uma pessoa opera a sua assistência é em base de representações mentais, é em base objetificada. Ela trata a vida dela como um objeto, muito bem intencionado, mas a maneira como ela funciona mental somaticamente é em base de um intelecto representativo, que é diferente de um intelecto que eu chamo de convergente com a percepção da presença. Então, externamente, você pode ver as duas ações iguaizinhas, mas a maneira como a pessoa funciona aqui é diferente da maneira como a pessoa funciona ali. Isso foi o que a gente falou aqui no início hoje. Você entende? Então, não basta, com perdão da palavra, dizer o que você está dizendo. É a maneira de fazer isso. É a maneira de fazer a assistência. Não basta fazer a assistência. Mas assim, tem que Não sei se ficou começar claro fazendo, isso. né? Ok. Na medida que você vai fazendo... Mas você veja, no mundo tem muita gente que faz isso, assistência e a pessoa se exaure. Não, mas ela não cresce com aí aquilo. eu estou trazendo aqui o processo desse parapsiquismo interassistencial, cosmoético, universalista, aí você vai qualificando... Observa os seus amigos, observa você mesmo. Vê como é que a pessoa pensa, vê como é que ela age. A diferença da presença, a diferença da interação. Às vezes a pessoa está fazendo uma assistência que aparentemente é pequena, mas ela está em um contato muito profundo e perceptivo com aquilo. A outra, às vezes, faz uma assistência gigantesca, aparentemente, faz tudo, assiste, dá isso, dá aquilo, fala pra caramba, tudo, mas é objetivado. Então ela talvez não esteja fazendo essa assistência, né, mais profunda. Ela trata tudo como objeto. É de bom coração, mas é como objeto. Ela perdoa, mas é um perdão que ela intelectualizou. Que ela não se envolveu com aquilo. Essa é a diferença. E a outra contribuição que eu queria dar, né, o pessoal falando do mindfulness, né, tem uma técnica no próprio projeciologia que é da respiração rítmica. Então, esse processo, inclusive, ajuda a pessoa a relaxar, porque a base para a pessoa desenvolver o parapsiquismo é esse relaxamento íntimo. Né? Você realmente está relaxado para propiciar uma soltura das suas energias. A respiração rítmica, eu penso que é uma técnica bem eficaz. Sim. Gente, mais alguém? Você sabe que eu estou debruçado sobre esse tema aí, já vai completar quase uma década, logo. E aqui sobre os fatores que predispõem a cosmoconsciência, os métodos, que é o que a gente está discutindo até agora, né? E você falou sobre a questão do parapsiquismo. Aí tem o item aí que está de acordo com o que a Luziana acabou de falar. Esse item aqui, ó, caminhos e técnicas para a expansão de consciência. Isso. Vê se o que você está falando está incluído aí. Agora, o que acontece é o seguinte, existem várias técnicas, existem vários métodos de se fazer expansão de consciência. Por exemplo, parapsiquismo. A gente vê que existe muito parapsíquico que nem
passa perto de uma expansão de consciência. Tem muitas pessoas também que estão na interassistencialidade que também nem passam perto de ter uma cosmoconsciência. A mesma coisa sobre a questão da projeção. 99% das projeções, certo? Todo projetor sabe disso, que é na baratrosfera. Dificilmente ocorre uma projeção num ambiente mais favorável. Mesmo que a gente queira, é bem complicado. Agora, acho que o fator, hoje a minha conclusão é uma só. O grande fator que causa, que dá predisposição à cosmoconsciência, contando com esses todos que você falou, hoje você falou um essencial, que é essa questão da percepção do eu e do tu. Eu achei essa ideia fantástica. Para mim, acho que foi a maior ideia que eu vi aqui até agora. Que é o seguinte, que é a questão que os indianos confundem com esvaziar a mente, que é a questão da auto-ortopensenidade. Isso é uma das coisas mais difíceis, porque se a gente olhar aquele memorando ali, a auto-ortopensenização, ela é fruto de uma conjunção de vários daqueles elementos lá, do autodiscernimento, da autocosmoeticologia, lembrando que a maioria dos autores, eles falam sobre a cosmoética como condição para a cosmoconsciência, também a autoimperturbabilidade, a auto-organizaciologia, a autotaquitimia e a autotransafetividade. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, a desenvolver técnicas de se atingir essa auto-ortopensenidade, que eu acho que ela que é o pano de fundo, entendeu? Junto com esses outros elementos de predispor a cosmoconsciência. Vou falar disso agora, Gustavo. Pessoal, eu preparei aqui pouquíssimas transparências, que eu não vou passar tudo. Vamos falar de outra vez? Eu vou direto aqui no assunto. Tem coisas muito interessantes para falar, mas eu vou falar aqui de uma hipótese que é dentro do que o Gustavo está trazendo ali. É isso aqui, olha. Eu vou tentar seguir. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou tentar seguir na linha do que a gente está falando para pegar o que você trouxe, Gustavo. Vejam ali, olha. Vou tentar desenvolver uma hipótese aqui dentro do que o Gustavo trouxe, que é a gente perceber a diferença entre a nossa parapercepção e a nossa produção imagística, a nossa imaginação. Em princípio, isso parece uma coisa fácil de entrar. Okay? Mas o problema é quando as coisas que você intelectualiza, por exemplo, o cara tem uma ortopensenidade, ok? Mas o que ele pensa sobre ele mesmo não é muito preciso. Então, vejam, aquela pessoa que não está 100% ajustada, 100% ajustada é difícil, olha o que eu estou dizendo. Ela não está 100% ajustada com o autorreconhecimento do trafor dela. Isso é uma coisa difícil de acontecer. Então, você pega lá o indiano que você falou, que tem esse auto-ortopensenidade, ok? Na verdade, eles confundem esvaziar a mente. O que produz a cosmoconsciência é a auto-ortopensenidade. Mas vamos pensar que a pessoa tenha uma certa auto-ortopensenidade, ela reconhece, mas esse reconhecimento não chegou em 100%. Está lá em 80%. Ok? Os 20% que faltam ficam num campo de um autoequívoco. A pessoa ainda se avalia de uma maneira com uma margem de erro real. Entende? Então, essa margem de erro real é o que ela imagina sobre ela e não corresponde à percepção dela. Ela pensa coisas sobre ela e ainda não corresponde à realidade dela. Então, o que eu penso sobre o meu trafor ainda não está 100% ajustado com o que eu percebo de mim mesmo. Veja, o que eu percebo de mim e o que eu penso de mim. É a diferença essas duas coisas. Então, está ali, ó. Ok? Aí, deixa eu adiantar aqui. Olha lá. O sujeito que está ali meio que deitado, ele está tendo uma clarividência viajoura de um amigo dele. O
Ulisses, Ok? mas o que eu penso de mim não pode obstaculizar o que eu percebo de mim? É que eu vou falar aqui agora. Ah, bom, porque... É que a gente vai prosseguir aqui agora. Vê se saiu ali. É isso aí. Ó. Olha lá. Aquela imagem ali. O sujeito está fazendo uma clarividência viajoura de uma outra pessoa. É o que está dentro do círculo lá. Ok? Só que o que ele pensa da outra pessoa é diferente. Ele está pensando no cara como Papai Noel, no cara como esportista. Não bate. Então, o que ele imagina da outra pessoa distorce a própria percepção dele. Ok? Esse é um momento. Outro momento. O que ele imagina, o que ele pensa, converge com o que ele percebe. Eu acho que é aí que está a grande hipótese. Essa hipótese eu publiquei ano passado. Eu chamo isso de intelecto convergente. Isso eu acho que coincide com o que você está dizendo, que na minha opinião hoje é a base de funcionamento da cosmoconsciência. Que é quando você desenvolve um novo tipo de intelecto que não é operar representações mentais, mas você opera a sua convergência entre o que você percebe e o que você imagina, tendendo para esse 100% de ajustamento. Quando isso acontece, a sensação que a pessoa tem é uma coisa que a gente chama de intuição. Porque a intuição, você não precisa pensar, porque está pronto, é aquilo lá, está pronto. É quando ajusta 100%. Eu anotei há alguns minutos, intelecto convergente com a percepção. Quando você falou, no caso, né, por exemplo, era a percepção do outro, a pessoa à sua frente, hipótese do intelecto convergente. É o intelecto, eu anotei toda a sua expressão, agora eu entendi melhor ainda. Essa seria a maneira de funcionar na expansão de consciência, desde a mini expansão até a máxima. Mas que é muito recorrente, por exemplo, pensando num caso pessoal, o Trafor, eu tenho alguma dificuldade de identificação, porque eu acho que eu tive N vidas na igreja, religiosidade, seja rabino, rabai, o caramba 4, monsenhor, freire, blá, blá, blá. E agora, aí, por exemplo, essa história de holobiografia e o humble, a autopercepção de humildade, não me permite ver tais e tais trafores. Eu tenho uma dificuldade fenomenal religiosa, sei lá, ainda na vida presente. Pessoal, está no nosso horário. Eu queria fazer uma proposta aqui, não sei se é possível, de a gente depois fazer Pesquisa da Cosmoconsciência 2. Eu trouxe isso aqui porque entrar no campo da história da pesquisa, juntando com a nossa atual, gente, isso aqui é um mundão. Eu botei isso aqui tudo, mas tudo isso aqui, cada um tem uma história, isso é fantástico de entrar e relacionar. Né? Queria agradecer demais aqui a presença, eu vi que vários de vocês interagiram com o assunto. Eu acharia interessante nós fazermos propostas de a gente fazer debate, conversa, reunião, a gente dinamizar, publicizar isso para a gente entrar nesse assunto. Vocês que estão aqui têm muita coisa para falar sobre isso, a gente sente isso, né? Ok? E queria pedir licença para a gente encerrar. Acho que até a Rosângela tinha mais gente querendo falar, né? Mas vamos partir para um próximo momento. Tudo bem? Olha, vamos lá. Domingo que vem, a tertúlia matinal vai ser com o Regresson Alves, né? O Regresson, né? Da Cosmoeticologia. Autorreflexão crítica cosmoética. Domingo que vem. Autorreflexão crítica cosmoética com o Regresson. Eu costumo, sempre que eu posso vir aqui, vai ser bacana, domingo que vem. Ok, pessoal? Então, vamos partir para a próxima. Beleza.